Oi pessoal, tudo bem? Professor Edmar aqui da disciplina de Sociologia. Vamos continuar as nossas aulas iniciando a discussão sobre poder político e Estado. Então olha lá, na aula anterior o que nós fizemos? Nós revisamos alguns conceitos da discussão de cultura e diversidade cultural, fazendo uma retomada de tudo aquilo que vocês viram lá na série anterior. Na aula de hoje, nós refletiremos sobre o conceito de poder dentro dos estudos da sociologia e da ciência política. Então, antes de entrarmos propriamente nos conceitos da aula de hoje, é preciso que a gente faça uma diferenciação. Nas aulas seguintes, trataremos de conceitos e temas da ciência política, a área das ciências humanas que se dedica à análise do poder, dos sistemas e regimes políticos, bem como das formas nas quais existem o Estado, seu poder e suas relações. Então, a gente não vai estudar política. O que a gente vai fazer é tratar de alguns conceitos, temas e objetos da ciência política, que vai analisar o poder e as relações envolvidas com o poder e com o Estado. É importante frisar essa diferença. Então, por que isso é importante? Por que essa diferença é importante? A política é a atividade do Estado, do poder político. O que os políticos fazem é a política. Não é o que a gente vai fazer aqui nas nossas aulas. A gente vai fazer o quê? A ciência política ou a sociologia política analisa e busca compreender a atividade do Estado e da política. Então, o nosso papel aqui é fazer a análise, a compreensão. A ação política, ela é do Estado. O nosso papel aqui na sociologia política, na ciência política, é fazer a análise, tentar compreender como é que funcionam esses mecanismos todos, ok? Importante que você preste atenção nessa diferença. Então, o que é poder, então, afinal de contas? Na visão do sociólogo Max Weber, que vocês também já viram, é um conceito amorfo, ele é um conceito sem forma, ele é difícil de definir, porque ele é muito geral. A gente se perguntar para qualquer um o que é poder, o poder ele está disseminado na maioria das nossas relações sociais. As nossas relações de família, de amigos, até a nossa relação amorosa, de repente. Todas essas relações são relações nas quais o poder está envolvido. O Weber, então, vai dizer, é um conceito difícil de definir porque ele é muito geral. Então, poder, as nossas relações são marcadas por poder, das mais simples entre dois indivíduos ou mais complexas, por exemplo, em relação a países e empresas. Mas o Weber vai chamar a atenção para uma característica fundamental do poder. São meios de tentar influenciar a conduta de outro. Então, poder é sempre uma tentativa de influenciar o comportamento, a conduta de uma outra pessoa, de um outro indivíduo, de uma outra instituição. Essa tentativa de influenciar o comportamento é a principal característica do conceito de poder. Então, um quiz para ver se você prestou atenção exatamente no conceito de poder dentro dos nossos estudos aqui. Poder é algo que pode ser definido como a capacidade de influenciar um comportamento de outro. Letra A, afirmativa é verdadeira. B, se a afirmativa é falsa. Pensa um pouquinho, tempo lá para você marcar a alternativa. E aí, você marcou verdadeiro ou falso? Vamos lá para a alternativa correta? A afirmativa é verdadeira. O poder é essa capacidade de influenciar o comportamento de uma outra pessoa. Então, para o cientista político Norberto Bobbio, um dos intelectuais mais importantes na constituição da ciência política, poder significa, abre aspas, a capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos,
tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos como a objetos ou fenômenos naturais. Então, poder é a capacidade ou possibilidade de agir. O poder, então, ele é uma capacidade, ele é uma possibilidade. O poder não é uma coisa que as pessoas têm ou não têm. Ele está produzido dentro de uma relação e a capacidade de produzir efeitos. Pode ser que não produza, mas assim mesmo existe a capacidade ou a tentativa de produzir algum efeito. Então, poder trata-se da tentativa ou capacidade de exercer influência em algo ou alguém. Está aqui uma ilustração do Senado romano, uma instituição política por excelência. Está ali um senador tentando convencer as outras pessoas pela palavra, está tentando influenciar as outras pessoas a seguir aquele posicionamento. Isto é o conceito de poder, é a tentativa e a capacidade de influenciar o comportamento de outros por vários meios, por vários canais. Então, podemos caracterizar então alguns tipos de poder. Então, poder econômico consiste no uso de bens materiais e capital para influenciar decisões políticas, conduta de indivíduos, instituições e sociedades. Um exemplo está na multa, punição que se deve pagar por ter infringido a lei. Então, poder econômico. O Estado tem um determinado poder, ele aplica lá a regra. Se você descumpre essa regra, por exemplo, uma regra de trânsito, você tem que pagar uma multa. Então, o Estado tem um poder econômico sobre nós. Eu vou ter que pagar uma multa porque eu infringi uma determinada regra, infringi uma determinada lei. Então, esse é o tipo de poder econômico. O Estado, por exemplo, controla índices de juros, inflação e uma série de coisas. Isso também é um poder econômico e é um tipo de poder que existe e regula as nossas relações sociais. Poder ideológico, vocês também viram o conceito de ideologia lá na segunda série. Vamos retomar o poder ideológico. Consiste na intenção de influenciar comportamentos e práticas que conduzem certos padrões de pensamento, ação e consumo. As propagandas são perfeitos exemplos do poder ideológico. Olha só, a gente tem ali a propaganda de cigarro, tem uma propaganda da Coca-Cola. Olha uma enfermeira segurando um copo de Coca-Cola, gente. Olha o poder ideológico mandando uma mensagem dizendo que a Coca-Cola faz bem à saúde. Olha só, Toddy dizendo que vai ter saúde e força total a jato, quer dizer, um achocolatado vai produzir saúde. A gente sabe hoje que não, e essas propagandas são propagandas antigas, mas é uma tentativa de convencer o consumidor a consumir aquele produto. Isso é o poder chamado de poder ideológico, lá da indústria cultural. Lembra desse conceito que você viu ano passado? Muito importante. E o poder político, que é o que mais nos interessa aqui, que ele está centrado nas mãos do Estado, que usa a força e a lei para manter a ordem numa determinada sociedade. Está aqui uma foto do plenário. As organizações estatais, como a polícia, pertencem a esse poder. Então, o poder do Estado, ele mantém a ordem na sociedade através das leis, principalmente. Então, um quiz, para ver se você prestou atenção. O poder exercido por meio das propagandas que visa influenciar os comportamentos e práticas chama-se, letra A, poder político, B, poder ideológico, C, poder econômico. Tempo lá para você pensar e marcar a alternativa. E aí, qual tipo de poder diz respeito às propagandas, ao convencimento? Qual que você marcou? Vamos ver a correta?
Letra B, poder ideológico, influenciar os comportamentos e práticas. Pense que as propagandas, elas fazem isso, e é um tipo de poder. Então, ao falarmos em poder, uma das características importantes é a divisão dos poderes nas democracias modernas. Sabemos que o poder do Estado, o poder político, está formalmente dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Com certeza você já escutou essa divisão. Mas o primeiro passo para a gente compreender a estrutura do Estado numa democracia moderna como a nossa, é importante entender como é que esse poder do Estado, que é o poder político, ele está dividido. Ou seja, o poder não está concentrado nas mãos de uma única instituição ou de uma única pessoa. O poder ele está dividido nesses chamados três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vamos ver então as funções de cada um destes poderes, que dependem uns dos outros para que a república funcione. Então, poder judiciário. O que faz o poder judiciário? Judiciário, juiz. O que faz um juiz? Ele julga. Olha lá. Julga de acordo com as leis criadas pelo poder legislativo e de acordo com a Constituição. Então, o juiz julga o cumprimento da lei. Né? A lei que é elaborada, ela é feita, a Constituição e as outras leis, o juiz julga, ele vai julgar se aquele ato está em acordo ou desacordo com a lei. Fazem parte de tal poder os juízes e os desembargadores. Então, juízes e desembargadores fazem parte do poder chamado de poder judiciário. Poder legislativo, legislar, lei, produzir leis. É a principal função do poder chamado poder legislativo. Olha lá. Elaboração e alteração da legislação. Fiscaliza o poder executivo, vota leis orçamentárias e julga pessoas como o presidente. Então, os presidentes que fazem parte do poder executivo, eles são julgados e analisados pelo poder legislativo. Lembra que eu falei que os poderes dependem uns dos outros? Então, os poderes dependem uns dos outros e está aqui um aspecto que cria essa interdependência. Fazem parte de tal poder os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores que são eleitos pela população. Então, as pessoas que fazem parte desse poder, do poder legislativo, elas são escolhidas pelo nosso voto, né? Então, nas eleições, existem as disputas para os cargos do executivo e do legislativo. A gente vota para vereador, que está lá nas cidades, para o deputado estadual, que está nos estados, para o deputado federal e os senadores que estão lá no âmbito federal. E o poder executivo, que executa, que faz acontecer. Então, implementa ou executa as leis, além da agenda diária do governo do estado. Fazem parte de tal poder os ministros, assessores, secretários, além de chefes políticos, como o primeiro-ministro ou presidente. Nas democracias, presidentes, governadores e prefeitos são escolhidos pela população. Então, a gente também vota e elege as pessoas que vão ocupar o poder executivo. No Brasil é uma república presidencialista. Então, a gente escolhe a pessoa que vai ocupar a presidência da república. Em países como a Inglaterra, não se escolhe o primeiro-ministro. E também é um cargo escolhido pela eleição lá no poder executivo. Então, a divisão dos poderes, quem é que inventou? Quem é que apareceu com esse troço? Foi um filósofo francês chamado Charles Montesquieu. Então, a divisão dos poderes teria por objetivo evitar a concentração dos poderes na mão de uma única instituição, o que provocaria abusos. Então, se você se lembra lá das aulas de história, existia um regime chamado absolutismo monárquico, no qual o rei centralizava todo o poder na sua mão. O Montesquieu é um dos filósofos que vai começar a questionar. Peraí, mas o rei ele pode abusar da sua autoridade porque o poder está todo concentrado na mão dele. Então a gente tem que fazer o quê? Dividir os poderes para evitar que o poder seja instrumento de abuso contra a população. E aí o Montesquieu vai dizer o seguinte, por isso é que a gente precisa separar então os poderes em três, para que evitem esses abusos cometidos contra a população. Importante, né? Então olha lá. Atividade modelo Enem. Vamos ver se você prestou atenção na ideia do Montesquieu da divisão dos poderes?
Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Trecho lá do Montesquieu no livro chamado O Espírito das Leis. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja alternativas. Letra A. Exercício de tutela sobre as atividades jurídicas e políticas. Tutela é controle. B. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. C. Concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. E. Reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Pensa lá na teoria do Montesquieu, na divisão dos poderes, e marca lá a alternativa. Um tempo lá para você pensar e marcar.
E aí, pensou? Vamos voltar um pouco para o enunciado do exercício, o modelo Enem, para a gente ler e ver que as pistas estão lá no enunciado para você ter acertado. Então, olha lá. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, o poder se organiza para que não haja abusos. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo, exercesse esses três poderes, o de fazer leis, de executar as resoluções públicas e julgar os crimes. Então, não dá para reunir todos os poderes na mão de uma única pessoa ou na mão de uma única instituição. Assim se criam, então, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que a liberdade, não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Então, se tem uma pessoa reunindo esses três poderes na sua mão, a liberdade dos indivíduos está comprometida. Então, a divisão e a independência entre os poderes são condições para que se possa haver liberdade dentro do Estado. E isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político em que haja. Então, vamos ver. Estabelecimento de limites aos atores públicos e instituições do governo. Então, o judiciário tem uma função, o legislativo tem uma função e o executivo tem uma função. É só quando essas funções estão bem definidas e bem delimitadas que é possível que o Estado consiga exercer o seu poder e que ele promova a liberdade para os indivíduos. Então, veja como o enunciado, o texto que está no enunciado, ele dá as dicas para você pensar e olhar as alternativas corretas. Pensa nisso sempre que tiver uma atividade modelo Enem e tiver lá um texto. O texto está para poder auxiliar você a encontrar a alternativa correta. Ok? Então, na aula de hoje, o que nós fizemos? A gente definiu e discutiu o conceito de poder dentro da sociologia e da ciência política. Na aula que vem, nós vamos tratar das diferentes formas e sistemas de governo. Então, tá aqui as referências usadas na aula de hoje, o link das imagens e a gente se vê nas nossas próximas aulas. Se cuide, fique bem, um abraço e até lá!